Olá! Estamos de volta para analisar mais uma obra indicada como leitura obrigatória nos vestibulares aí. E hoje nós vamos trabalhar com um dos maiores clássicos da literatura moderna brasileira, o Vidas Secas. Esse livro é o marco de um período literário que a crítica costuma chamar de romance de 30. E o autor deste clássico é um dos maiores escritores da literatura de língua portuguesa em todos os tempos, Graciliano Ramos, que nasceu em 1892 e morreu em 1953. O Graciliano faz parte daquele grupo seleto de escritores que venceu todas as dificuldades, principalmente em termos de aquisição de cultura, e se tornou uma das pessoas mais inteligentes e mais conscientes da realidade social do seu tempo como autodidata, ou seja, graças ao esforço próprio. Fazem parte desse grupo, por exemplo, o Machado de Assis, o Lima Barreto. São escritores que venceram realidades de pobreza e preconceito e se tornaram grandes pensadores, grandes artistas da sua época aí. O Graciliano nasceu em Quebrangulo, no interior de Alagoas, de uma família bastante numerosa. Passou por alguns traumas na infância, a morte de familiares devido a uma peste que assolou a região. Depois, venceu, como eu falei, as dificuldades para a aquisição da cultura, tornou-se como autodidata um falante de várias línguas e um profundo conhecedor da cultura universal. Acabou herdando o negócio da família, uma pequena loja de roupas, de comércio de roupas, e pela sua postura idônea, pela sua consciência social, acabou se elegendo prefeito dessa pequena cidade. E aí nós temos um fato bastante curioso sobre como o Graciliano ingressou na carreira de escritor. Quando ele saiu da prefeitura, ele escreveu uma série de relatórios, descrevendo a maneira como ele havia trabalhado com os recursos públicos. Esses relatórios foram publicados e acabaram chegando no Rio de Janeiro, mais especificamente foram lidos por um editor, o Augusto Schmidt, que ficou extremamente impressionado com o estilo desse prefeito lá do interior do Nordeste. Uma linguagem bastante seca, bastante objetiva, coesa, mas sem perder a sua poesia regionalista. E esse editor pensou que talvez esse prefeito tivesse um romance engavetado e entrou em contato com ele. E o Graciliano realmente tinha um romance manuscrito. Seu primeiro romance, Caetés. E assim começou a carreira de um dos maiores escritores da nossa literatura. Os primeiros 3 livros do Graciliano Ramos, o Graciliano escreveu muita coisa. Escreveu contos, escreveu romance, escreveu literatura infantil. Os primeiros 3 livros dele, Caetés, Angústia e São Bernardo, eles têm uma estrutura narrativa muito semelhante e onde se nota claramente a influência machadiana, especialmente do Dom Casmurro. Em todos esses 3 romances iniciais, você tem um personagem protagonista que vive no presente uma angústia provocada por um drama do passado e usa a escrita. Esses personagens resolvem escrever um romance para rever esse passado e poder conviver com os fantasmas do presente. Os 3 livros apresentam essa mesma estrutura. O livro que nós vamos analisar, que é o Vidas Secas, é a 4ª obra da carreira do Graciliano Ramos. E certamente o livro mais famoso, o livro mais bem acabado, de maior importância literária desse escritor aí. O Graciliano Ramos faz parte daquela segunda geração do modernismo brasileiro, a chamada segunda fase do nosso modernismo.
Você sabe, o modernismo brasileiro tem uma primeira fase que é a implantação do estilo moderno, que começa com a Semana da Arte Moderna. E eu costumo dizer que essa primeira fase ela é muito mais de destruição do que de construção. Coube aos primeiros modernistas, o Mário, o Oswald e o Bandeira, abrir caminho para as novidades modernas. E como eles mesmos defendiam, não era possível construir algo novo sem antes destruir o velho. Então as primeiras produções do nosso modernismo são muito mais de destruição em todos os aspectos, daquilo que representava a tradição literária, do que de construção. Coube então a segunda geração modernista, da qual faz parte o Graciliano Ramos, o trabalho de reorganizar a casa, de aproveitar as conquistas do primeiro tempo modernista e, ao mesmo tempo, restabelecer uma certa ordem, tanto na narrativa quanto na poesia. Nesse sentido, o Graciliano Ramos é um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos romances dessa fase aí. Essa fase também é conhecida como romance de 30, ou ainda romance regionalista, ou ainda neorrealismo ou realismo social. Ao longo da análise do Vidas Secas, nós vamos aprofundar e explicar melhor essa nomenclatura aí. Mas basicamente nós estamos falando de uma literatura que aconteceu predominantemente na década de 30 do século 20, uma literatura marcada por aspectos profundamente regionalistas. Os autores voltavam-se para os dramas da região que eles conheciam, e aí houve um grande destaque para o regionalismo nordestino, que faz com que muitas vezes os alunos acreditem que o regionalismo é um fenômeno específico do Nordeste. Isso não é verdade. O regionalismo aconteceu em todas as regiões do Brasil. Claro que o regionalismo nordestino, pela qualidade dos seus autores e da literatura lá produzida, acabou se destacando. Mas não era um fenômeno localizado nessa região aí. Era uma tendência do período os autores se voltarem para os temas, os dramas próprios da sua região. E há nesse período também uma retomada da postura característica da segunda metade do século XIX, que era o realismo-naturalismo, ou seja, aquela postura de observar, de analisar, de se voltar para o mundo concreto, o mundo real, a partir de um processo de análise, de observação, de denúncia e de crítica social. Por isso também é chamado de neorrealismo. E um outro aspecto que a gente não pode esquecer é que nesse período, na década de 30, havia um acirramento de duas ideologias, que eram o capitalismo e o socialismo. O mundo estava saindo de uma grande crise econômica, no final da década de 20, e o socialismo estava surgindo como uma opção que muitos artistas, que muitos intelectuais aderiram na época. A literatura da década de 30 no Brasil, tanto na prosa quanto na poesia, tem fortes influências do pensamento socialista. Nós encontramos isso no Drummond, na obra do Drummond desse período, nós encontramos nos escritores de prosa e em outras formas de expressão da arte daquele período. Então isso é sempre um aspecto que tem que ser considerado quando se trabalha com livros desse período aí. E ao longo da análise eu vou procurar mostrar como que se manifesta esse pensamento socialista ao longo do livro Vidas Secas. É importante dizer que o Graciliano Ramos, tanto na sua carreira política quanto na sua produção literária, sempre defendeu pontos de vista que são tradicionalmente considerados de esquerda, associados ao socialismo. Então, as críticas às injustiças sociais que têm por base a ganância capitalista estão muito presentes na sua obra e na sua postura de vida. Além do cargo político de prefeito de Quebrangulo, no interior de Alagoas, o Graciliano Ramos chegou a exercer cargos no governo do estado de Alagoas. E foi por causa desse trabalho político que ele acabou sendo preso em 1930.
1937. Nesse período estava havendo uma espécie de caça às bruxas, né? Uma reação ao pensamento socialista, onde várias pessoas, vários políticos, vários intelectuais foram presos sem muita justificativa. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Graciliano Ramos. Ele foi preso, foi mandado para o Rio de Janeiro, ficou cerca de 1 ano preso, sem muita explicação, sem muito julgamento, e depois foi solto. E foi exatamente após ele ser solto da prisão que ele escreveu a sua obra máxima, que é o Vidas Secas. Essa situação em que o Graciliano se encontrava naquele momento, tendo acabado de sair da prisão, estando sem emprego, sem dinheiro, longe da família e precisando de dinheiro para comer, para pagar a pensão onde ele estava hospedado, tem muito a ver com a criação do Vidas Secas. Mas isso nós vamos ver a partir da próxima aula, onde nós iremos analisar todos os aspectos dessa grande obra da literatura brasileira. Então, daqui a pouco eu volto para nós analisarmos Vidas Secas. Até daqui a pouco. Muito bem, vamos lá, vamos falar sobre o Vidas Secas. O Vidas Secas foi publicado em 1938 e tem a ver, como eu disse na aula anterior, com a situação em que se encontrava o Graciliano naquele momento. O Graciliano Ramos tinha acabado de sair da prisão, onde ele ficara cerca de 1 ano preso, um preso político, né? Um preso sem muita justificativa, e precisava de dinheiro para se sustentar. Ele estava no Rio de Janeiro, tinha que pagar a pensão, tinha que pagar o alimento, então ele foi procurar um jornal para trabalhar como jornalista. Ele já tinha trabalhado como jornalista num período que ele passara no Rio de Janeiro. O dono do jornal se sentiu honrado em ter o Graciliano Ramos querendo trabalhar com ele. O Graciliano, nessa época, já era um escritor conhecido. Ele já tinha lançado os seus primeiros 3 livros, todos com grande sucesso. O Caetés, o Angústia e especialmente o São Bernardo. Mas o dono do jornal não tinha um emprego de jornalista. Então, ele propôs o seguinte, que o Graciliano trouxesse textos curtos, narrativas curtas, que ele publicaria no jornal e pagaria por isso. Ele até perguntou, você tem um texto curto? O Graciliano falou, olha, eu tenho. Não tinha nada, mas ele precisava de dinheiro. Então ele foi para casa e escreveu um conto sobre uma cachorrinha magra, raquítica, faminta, que acabava ficando doente e era morta pelo seu dono. Isso te lembra alguma coisa? Exatamente. É o capítulo Baleia do livro. Então o livro Vidas Secas, ele não nasceu como um livro, né? No primeiro momento ele nasceu como um conto, ele não foi pensado como um livro. O Graciliano mandou publicar esse conto, até um pouco receoso, ele achava que o conto não tinha qualidade e tal, mas foi surpreendido com o grande sucesso dessa narrativa simples. O dono do jornal encomendou mais narrativas nesse estilo e aí ele pensou então em escrever um capítulo para cada membro daquela família onde vivera a cachorrinha. Aí veio o capítulo Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, e de repente o Graciliano percebeu que ele poderia montar um romance. Essa é a palavra. Vidas Secas foi montado aos poucos para ter a coerência de um livro. Então, uma das primeiras coisas que você tem que saber e observar quando você lê Vidas Secas é que a crítica costuma classificá-lo como romance desmontável. O livro é composto por 13 capítulos e são capítulos contos, ou seja, cada capítulo tem uma história completa, um episódio completo. É claro que quando você lê esses contos do primeiro ao último, na sequência em que eles estão organizados, você também tem uma história, uma narrativa com começo, meio e fim. Mas é possível sacar um capítulo do livro
e lê-lo separadamente. Ele não depende, para ser compreendido, do que vem antes ou do que vem depois. São episódios completos. Às vezes, alguns alunos me questionam quanto a isso. Eles falam, professor, não é bem assim. Para entender o capítulo Soldado Amarelo, eu preciso ter lido o capítulo Cadeia, para saber por que o Fabiano tem tanta raiva do Soldado Amarelo, do que ele quer se vingar. Na verdade, não, gente. No próprio capítulo está explicado os motivos das mágoas do Fabiano. Você pode até dizer que você compreenderia melhor o capítulo Soldado Amarelo tendo lido antes o capítulo Cadeia, mas não que ele seja imprescindível para essa leitura. Então essa é uma primeira característica que nós precisamos ter atenção com esse livro. Esse livro, ele retoma, como era característico nas narrativas da década de 30, aquela estrutura tradicional, com começo, meio e fim, mas não deixa também de aproveitar algumas inovações técnicas trazidas pelo modernismo primeiro tempo. Essa estrutura de capítulos, episódios, contempla as conquistas do modernismo da época aí. Uma outra característica que nós temos que comentar e analisar com cuidado nesse livro é que nós estamos diante de uma narrativa, de um romance que ao mesmo tempo é de tensão social e psicológica. E quase que numa equivalência. A gente classifica como romance de tensão social aqueles romances em que os conflitos com o meio prevalecem na narrativa. Um exemplo bem característico disso seria o Cortiço. Chamamos, por outro lado, de romance de tensão psicológica aqueles romances em que predomina a análise dos dramas internos dos personagens. Normalmente as obras do realismo, algumas do modernismo, da Clarice Lispector, são belos exemplos disso. É raro você ter um romance, uma narrativa, que aborda, e com qualidade, como Vidas Secas, ao mesmo tempo a tensão social e a tensão psicológica. E essa, com certeza, é uma das grandes qualidades desse livro. Um dos motivos desse livro ser considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial aí. Claro que numa leitura menos atenta, pode nos passar a impressão de que predomina a tensão social. Aquela família de retirantes, a família do Fabiano, vive em constante conflito, em constante tensão com o meio físico-social em que ela está inserida. É uma verdadeira luta pela sobrevivência e contra as injustiças sociais. Mas, se nós analisarmos com mais atenção, você vai ver que a cada drama social corresponde um drama psicológico. Ao mesmo tempo em que nós somos levados a refletir sobre aquela realidade física, aquela opressão social que leva o Fabiano a uma condição quase animalesca, nós também somos levados a refletir sobre o drama humano, a angústia interna desse personagem, quando ele começa a refletir sobre a sua vida, sobre a sua condição, sobre a sua carência cultural, a sua incapacidade de pensar, a sua dificuldade de se expressar através da linguagem humana aí. A mesma coisa acontece com os demais personagens, com assim a Vitória, com o menino mais velho, com o menino mais novo. Eles estão inseridos, sim, dentro de um conflito social permanente, mas ao mesmo tempo o narrador nos mostra os seus dramas internos, os seus conflitos psicológicos. Por isso nós temos que classificar esse romance como sendo tanto de tensão social quanto de tensão psicológica. E eu volto a insistir que essa é uma das maiores virtudes do livro e uma das maiores dificuldades de leitura também. Qualquer leitura superficial pode levar a uma análise distorcida desse romance, como se fosse apenas uma exploração de um drama social.
deixando em segundo plano aquilo que é tão importante quanto o drama social, que é o drama psicológico. Um terceiro aspecto que é bastante explorado pela crítica quando analisa esse livro é o aspecto cíclico, circular da sua narrativa. Esse romance começa e termina com a mesma situação dos seus personagens. O livro começa com a família do Fabiano vivendo uma verdadeira situação de retirantes da seca. Eles estão fugindo para sobreviver. O livro começa com eles em pleno sertão nordestino, em meio a uma seca terrível, andando em direção ao sul, sem ter um destino determinado, apenas preocupados em sobreviver. O objetivo deles é apenas chegar num lugar onde eles possam encontrar água, comida e sobreviver. Eles acabam chegando numa fazenda abandonada, onde eles encontram um pouco de água ainda, percebem que vai chover, decidem fixar-se naquela fazenda, depois volta o dono, o Fabiano é contratado para cuidar do gado, ali eles permanecem durante um certo tempo, não fica determinado quanto tempo é isso, até uma próxima seca. E o último capítulo termina exatamente como o primeiro. Essa família, em meio a uma nova seca, é obrigada novamente a se retirar, a fugir para sobreviver. Então eles terminam da mesma maneira que começaram, no meio do sertão nordestino, andando em direção ao sul, sem um destino específico, apenas movidos pela esperança de encontrar um lugar onde eles tenham água e comida e possam sobreviver. Então o primeiro capítulo, que se chama Mudança, e o último capítulo, que se chama Fuga, mostra essa narrativa cíclica. Tem um filme do Nelson Pereira dos Santos, eu não costumo indicar filmes, porque são linguagens diferentes, mas este filme é bastante fiel à obra. É um filme bem antigo, em preto e branco, você encontra facilmente na internet. E esse filme eu indico porque ele é extremamente fiel a essa obra. O diretor foi muito feliz em captar as características mais significativas do Vidas Secas. Por exemplo, o filme começa com uma câmera parada no meio daquela paisagem do sertão nordestino e enquanto estão entrando os créditos iniciais, os nomes dos atores, diretor, etc., vem vindo uma família em direção à câmera. Lentamente eles vão se aproximando da câmera. Aí eles passam pela câmera, começa o filme. Última cena do filme, a câmera parada, numa paisagem muito semelhante do sertão nordestino, e aí aquela família vai se afastando. A câmera pega a família pelas costas que vai se afastando da câmera. Então você tem a nítida impressão de que o filme começa e termina na mesma situação. Por isso é chamado de romance cíclico. Agora, nós estamos falando do aspecto físico dessa circularidade. O que eu queria chamar a atenção de vocês é para a simbologia disso. Existe um significado simbólico por trás dessa estrutura cíclica. O que nós percebemos ao longo de toda a narrativa é que esse drama vivido pelo Fabiano e pelos seus familiares é um drama que já foi vivido pelos pais do Fabiano, pelos avós do Fabiano e que será vivido também pelos seus filhos e pelos seus netos. Esse drama de miséria, de injustiça, de carência total, representa essa ideia de circularidade. Então, o elemento cíclico aqui é o drama desses nordestinos miseráveis que constantemente são obrigados a mudar, a fugir para sobreviver. E que por mais que eles se esforcem, eles não conseguem sair desse ciclo vicioso. Não há nenhuma perspectiva no romance que possa indicar
que os filhos do Fabiano terão um destino melhor que o do pai. Eles vivem numa situação tão isolada, eles têm tanta carência de cultura, de conhecimento, que resta a eles apenas aprender o ofício do pai e passar a repetir aquilo que já foi vivido, como eu falei, pelos antepassados do Fabiano ali. Então, é esse ciclo de miséria, de injustiça, de seca, de carência que o romance procura mostrar. E a estrutura formal casa perfeitamente com isso. É uma das grandes virtudes dessa obra também. Certinho, gente? Bom, nós voltamos na próxima aula para falar das características de estilo do Vidas Secas. Então não sai daí. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Ok. Nessa terceira aula, nós vamos falar sobre as características de estilo do livro, sobre a linguagem, sobre o narrador. E vamos começar pela classificação literária dessa obra. Como eu falei na primeira aula, esse livro se encaixa no que a gente chama de neorrealismo regionalista, que é uma classificação que se dá para as obras produzidas no segundo tempo do modernismo brasileiro. Como eu expliquei, nesse período há uma retomada da postura dos realistas do século XIX, especialmente essa visão mais objetiva, mais voltada para o mundo concreto, o mundo material, a partir de uma concepção científica de análise, de observação e denúncia crítica das injustiças sociais. Só que agora, voltado para os aspectos mais específicos da região do autor, principalmente mais para o interior do país. O realismo era muito concentrado na burguesia urbana. O neorrealismo regionalista concentra a sua observação, a sua análise, a sua denúncia, a sua crítica nos aspectos específicos das regiões brasileiras. E aí, como eu também comentei na primeira aula, destacam-se as obras do chamado regionalismo nordestino. Seja pela força do tema, do drama dos nordestinos, da seca, da injustiça social, seja principalmente pela qualidade dos seus autores, tendo aí como maior destaque exatamente o Graciliano Ramos. Então o que nós temos aqui no Vidas Secas é exatamente isso. Uma análise com características do realismo, da observação científica, em cima de um drama típico do sertão nordestino, dos retirantes da seca, vítimas também das injustiças sociais. Um outro aspecto a ser observado e analisado aqui é o uso constante do discurso indireto livre. O discurso indireto livre é uma técnica que requer um certo cuidado, um certo talento, uma certa capacidade por parte do autor. Por isso ele não é muito comum. São poucos os autores que exploram essa técnica aí. Principalmente quando ela aparece em grande quantidade, como no Vidas Secas, temos que tomar cuidado, porque os vestibulares adoram questões que cobrem discurso indireto livre. Mas afinal de contas, o que é o discurso indireto livre? Basicamente, os narradores, quando escrevem suas narrativas, eles usam duas formas para apresentar a fala ou o pensamento dos personagens. O discurso direto, que consiste em apresentar a fala, o pensamento do personagem exatamente como ele foi elaborado. Aí vem o nome discurso direto, ou seja, não passa pela fala do narrador, não há intermediação do narrador. Normalmente é quando tem assim, Paulo falou, 2 pontos, e aí a fala do Paulo exatamente como ele pronunciou. Ou então o discurso indireto, que como o nome já sugere, é exatamente quando a fala, o pensamento do personagem é traduzido ao leitor através da fala do narrador. É o narrador que nos diz o que o Paulo falou, o que o Paulo pensou. Normalmente, Paulo falou o quê? E aí, com suas palavras, ele traduz a fala do personagem. Essas duas técnicas são as mais comuns, as mais tradicionais. Mas existe uma terceira técnica que é bem mais difícil de usar e de perceber quando nós lemos o texto, que é a chamada técnica do discurso indireto livre. Como o nome sugere, o discurso indireto livre é o mesmo discurso indireto, ou seja, a fala ou pensamento do personagem nos é apresentado
através do narrador, porém livre. Livre de quê? Livre daquelas expressões que indicam que aquele trecho é a fala ou o pensamento do personagem. Não aparecem mais aquelas expressões falou, disse, pensou, respondeu. Simplesmente o narrador insere em meio ao seu discurso o pensamento, a fala do personagem. Se o leitor não estiver atento, ele não percebe isso. E justamente por isso, esse tipo de cobrança é comum no vestibular. Como não é fácil perceber a presença do discurso indireto livre, os vestibulares adoram cobrar isso. No Vidas Secas, o discurso indireto livre é uma constante. Então, fique atento. Depois, nos exercícios, a gente vai mostrar, através de exemplo, né, porque o discurso indireto livre precisa de um texto para ver a presença dele, nós vamos, então, mostrar um exemplo do que é o discurso indireto livre. E uma outra técnica que é usada nesse livro também, que também não é muito comum, né, tradicional, é a presença do que a gente chama de monólogo interior ou livre fluxo da consciência. Monólogo interior, que também pode ser chamado de livre fluxo da consciência, consiste em apresentar os pensamentos dos personagens tais quais eles aparecem na sua mente, da maneira totalmente confusa e embaralhada como eles se encontram na mente dos personagens. Eu não sei se você já se deu conta, mas quando nós nos propomos a expressar, a transmitir os nossos pensamentos, nós temos o cuidado de organizá-los de uma forma lógica, coerente, para que ele seja compreendido por quem está nos ouvindo. Agora, quando estamos monologando, falando com nós mesmos, conversando com os nossos botões, como se diz na gíria, nós não temos essa preocupação, né? Nós viajamos de um pensamento para o outro livremente, fica tudo confuso, fica tudo embaralhado. O monólogo interior ou o livre fluxo da consciência consiste em expor esses pensamentos tais quais eles se encontram embaralhados, confusos na cabeça das personagens. Tanto o discurso indireto livre quanto o monólogo interior ou livre fluxo da consciência têm funções bem específicas dentro do livro. O discurso indireto livre substitui a ausência de fala dos personagens. Os personagens do livro são praticamente mudos, eles pouco falam. Principalmente o Fabiano, ele se expressa muito mais através de grunhidos, de onomatopeias, de gestos, do que propriamente de palavras, frases completas. Então o discurso indireto livre acaba atendendo às necessidades do narrador aí para expressar essas falas, esses pensamentos do personagem através da sua própria linguagem aí. Já o monólogo interior ou livre fluxo da consciência serve para mostrar a nós, leitores, o quanto esses personagens têm dificuldade para compreender o mundo em que eles estão inseridos, o mundo à sua volta. Eles têm uma enorme dificuldade para entender esse mundo. Para eles tudo é muito confuso, tudo é muito embaralhado. E o livre fluxo de consciência acaba representando isso de maneira mais clara e mais objetiva. Volto a citar o filme do Nelson Pereira dos Santos. Naquele filme tem uma cena em que o Fabiano e assim a Vitória, é no segundo capítulo, capítulo Inverno, que é exatamente quando eles estão acampados naquela fazenda abandonada e começa a chover. E aí a temperatura despenca para 25, 30 graus e para eles isso é o inverno. Aí felizes, né, sentados dentro da casinha enquanto chove lá fora, eles começam meio que dialogar. Então eles começam a conversar. Mas não é uma conversa, é um monólogo. O filme mostra muito bem isso, porque eles começam a falar sobre o mesmo assunto. Eles começam a falar sobre o seu Tomás da Bolandeira, que depois nós vamos falar sobre esse personagem, um vizinho da antiga fazenda onde eles moraram anteriormente. Eles começam a falar sobre o mesmo assunto, sobre o seu Tomás da Bolandeira, mas cada um começa a fazer suas próprias divagações.
E o fato de que eles não estão dialogando, mas monologando, se comprova porque os dois falam ao mesmo tempo. E o filme foi muito feliz ao pegar essa cena. Assim, a Vitória e o Fabiano conversando com o olhar perdido no horizonte, sem que um preste atenção na fala do outro. Ou seja, nós temos ali um exemplo desse livre fluxo da consciência, desse monólogo interior, traduzido em palavras exteriorizadas para o companheiro. Ok? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o narrador desse livro. Muitos alunos me questionam quando eu falo que nós temos aqui um narrador em terceira pessoa. Esse livro rompe com a tradição das obras anteriores do Graciliano Ramos. Como eu falei para vocês, o Vidas Secas é o 4º livro na carreira dele. Nos 3 livros anteriores havia a mesma estrutura de narrador-personagem, né? Uma pessoa que estava escrevendo um livro para lidar com os dramas do passado. Nesse livro nós temos um narrador externo. A narrativa aqui é feita em terceira pessoa. No entanto, muitos alunos me questionam porque eles acham que a narrativa é em primeira pessoa. E realmente, em alguns momentos, nós temos a nítida impressão de que a narrativa é feita em primeira pessoa. Isso ocorre porque o narrador usa uma técnica que nós chamamos de onisciência seletiva. Você sabe que o narrador externo, o narrador em terceira pessoa, ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Ele sabe o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo, o pensamento de todos os personagens e tal. Mas alguns desses narradores externos oniscientes, eles usam uma técnica chamada de onisciência seletiva. O que significa isso? Ao invés de demonstrar onisciência sobre todos os personagens, eles focam um único personagem, geralmente o protagonista da história, e demonstram onisciência só sobre esse personagem. Isso dá a nítida impressão de que quem está contando a história é aquele personagem, porque a realidade nos é mostrada a partir do ponto de vista desse personagem. Então, dá a impressão de que é o personagem que está narrando a história. Isso acontece muito no Vidas Secas. Só que no Vidas Secas tem ainda um outro particular que você tem que tomar bastante cuidado. Essa onisciência seletiva ela é relativamente comum. Só que no Vidas Secas nós temos aqui uma onisciência multisseletiva. O que significa isso? Nós não temos uma onisciência seletiva em um único personagem o tempo todo. Como os capítulos são em forma de episódio, e geralmente cada capítulo prioriza um desses personagens, inclusive pelo título, né? Fabiano, Sim a Vitória, menino mais velho, menino mais novo, Baleia, a onisciência seletiva se dá inclusive em relação à visão de mundo da cachorrinha. Como ocorre isso? Na verdade, nós temos uma multisseleção. Em cada episódio, em cada capítulo episódio, um personagem é selecionado e a narrativa passa a ter o seu ponto de vista. Então, 2 coisas a observar aqui. Não é narrativa em primeira pessoa. Tá? Pode até passar essa impressão por causa desse processo de onisciência seletiva. E não é sempre a visão do mesmo personagem. Dependendo do episódio, altera-se a visão selecionada. Às vezes é a visão do Fabiano, às vezes é a visão da Sim a Vitória, do menino mais velho, do menino mais novo e, como eu falei, até mesmo da cachorrinha ali. Então, também em relação ao narrador, nós temos alguns aspectos bastante particulares nesse livro que merecem atenção aí. E, finalmente, nós temos que falar sobre a linguagem deste livro. A crítica costuma dizer que nesse livro ocorreu um casamento perfeito entre tema e estilo. A temática do livro é a seca. Como eu já falei, não é apenas a seca de água, mas a seca de vida, de cultura, de condições humanas, a secura de uma forma geral. O tema abordado é essa carência, essa falta, essa seca. A linguagem, o estilo do Graciliano Ramos, que se consagra nesse livro, é exatamente o uso de uma linguagem extremamente seca, extremamente enxuta, reduzida ao essencial.
O Graciliano ia reescrevendo constantemente a sua obra de maneira a buscar a forma mais enxuta, mais precisa, mais objetiva possível. Então, essa linguagem seca, essa linguagem objetiva, essa linguagem enxuta, casa-se perfeitamente com a temática. Em nenhum momento o livro recorre a sentimentalismos, a floreios desnecessários. Temos uma narrativa marcada pela precisão, pela objetividade de cada frase, de cada período ali. É o casamento perfeito entre tema e estilo. Aí você deve estar pensando assim, mas então é muito chato, né? Aquelas leituras pesadas, chatas, porque é uma linguagem seca, objetiva e tal. No entanto, gente, essa linguagem seca e objetiva preserva uma certa dose de poesia. O uso de expressões regionalistas, a descrição, mesmo que breve, concisa, das paisagens típicas do interior do Nordeste, dão à linguagem do Graciliano Ramos um certo tom poético, um certo ritmo poético. Então a linguagem, mesmo sendo marcada pela objetividade, pela precisão, pela secura, ela não deixa de ter a sua beleza poética aí. Isso já foi até questão de vestibular. Em determinadas frases, você encontra um certo lirismo, uma certa musicalidade que lembra a poesia. A linguagem do Graciliano Ramos é uma das grandes virtudes desse escritor. Você sabe que os grandes escritores são aqueles que têm um estilo muito personalizado, muito característico. E esse é o estilo do Graciliano Ramos. E esse livro, Vidas Secas, é onde esse estilo atingiu o seu grau máximo de perfeição. Então toma cuidado porque também em relação à linguagem, ao estilo de linguagem do Graciliano Ramos, são constantes as perguntas de vestibular aí. Certinho? Bom, estamos encerrando esse bloco. Eu aguardo você no próximo bloco, onde nós vamos falar sobre os personagens e sobre o enredo dessa obra aí. Até daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta agora para falar sobre as personagens, sobre o enredo desse livro como um todo. Vocês lembram que eu falei no início que esse livro é um romance tanto de tensão social quanto de tensão psicológica. Eu volto a esse assunto porque ele é extremamente relevante para você compreender e classificar as personagens desse livro. As personagens do Vidas Secas, de uma forma geral, são consideradas animalizadas. De uma forma geral, existe um processo de animalização dos seres humanos, em contrapartida há um processo de humanização dos animais, especialmente da cachorrinha baleia. Você tem vários exemplos no livro que mostram isso. Um exemplo que eu sempre cito é logo no começo do romance, quando eles estão naquela fuga, naquela retirada, estão já há vários dias caminhando, estão famintos, já devoraram o papagaio, já estão sem água, sem comida. E então, de repente, a cachorrinha consegue caçar um preá. Um preá é uma espécie de rato do deserto. E aí ela traz essa caça para a família. A família fica toda alvoroçada, feliz, porque vão ter alguma coisa para comer. Agora eu queria que vocês analisassem comigo essa cena. Essa cachorrinha, ela está há vários dias sem comer, está faminta. Se você deixar um animalzinho, seu cachorrinho de estimação, vários dias sem comer e jogar para ele um pedaço de carne, ele não vai trazer para você, ele vai devorar instintivamente, ele está com fome. E se você tentar tirar dele, ele vai te morder. Essa cachorrinha, no entanto, ela mata aquele animal, sente o gosto do sangue na boca, mas mesmo assim ela traz para a família. Ela pensa na família. Ela coloca o bem-estar da família acima do dela. Isso é humanidade. Isso é solidariedade própria dos seres humanos. Ela não está agindo por instinto ali.
Na mesma cena, nós temos assim a Vitória, que fica extremamente agradecida, feliz, ela vai dar um beijo no focinho da cachorrinha. E como o focinho está sujo de sangue, ela aproveita para lamber o sangue, numa atitude claramente de instinto. É como se nesse momento o ser humano estivesse agindo como o animal e o animal estivesse agindo como o ser humano. Mas essa classificação, ela é muito perigosa. Nós não podemos sair por aí dizendo que os personagens do Vidas Secas são verdadeiros animais. Na verdade, gente, essa classificação depende muito do foco que você dá. Quando você analisa essa obra do ponto de vista social, das condições sociais, da miséria, das condições precárias em que essa família se encontra, eles são verdadeiros animais. Eles vivem como animais. Por exemplo, aquelas crianças passam o dia inteiro brincando na lama, no chão, no chiqueiro, e à noite vão dormir daquele jeito. Quando você imagina crianças, humanas numa sociedade, você imagina, olha, chega à noite, elas vão tomar banho, vão escovar o dente, vão deitar, vão dormir. Isso não existe para aquelas crianças. Elas não sabem o que é isso. Elas dormem no chão, abraçadas com a cachorra. No dia seguinte elas levantam e vão brincar novamente. Então, elas vivem como animais, elas vivem em condições de animalização. O Fabiano, por exemplo, ele tem uma enorme dificuldade para falar, para se expressar. Se você parar para pensar, a principal diferença entre o ser humano e o animal é que o ser humano consegue se comunicar, ele consegue organizar os seus pensamentos e traduzi-los numa linguagem compreensível pelos outros seres humanos. O Fabiano não tem essa capacidade. Ele não tem a capacidade de organizar seus pensamentos numa fala coerente. Isso o aproxima ainda mais dos animais. Eu vou te dar outro exemplo. Quando o Fabiano vai para a cidade, no capítulo Cadeia, ele acaba sendo injustamente preso e maltratado pelo soldado amarelo. Aquela coisa, do soldado se sentir ofendido porque levantou da mesa sem pedir licença e tal. Ele acaba provocando o Fabiano, primeiro com palavras, o Fabiano fica quieto, não reage, depois fisicamente pisando no pé do Fabiano, aí o Fabiano xinga o soldado e o soldado chama os amigos e o prende, o leva para a cadeia. Chegando na cadeia, o soldado amarelo dá a sua versão dos fatos, totalmente distorcida, e o delegado pede que o Fabiano conte a sua história. O Fabiano não consegue falar em situação normal. Imagina naquela situação de tensão. Ele parece um animal enjaulado. Ele começa a grunhir, se mexer de maneira toda desengonçada e tal. Não consegue falar, não consegue se defender. E aí ele é surrado e jogado numa cela. À noite, quando ele está lá gemendo, com as dores provocadas pelos ferimentos, ele começa a refletir sobre a vida dele. Ele começa a se questionar se ele é um homem, se ele é um bicho. E ele chega à conclusão que ele é um bicho. Ele começa a dizer que não é justo aquilo que fizeram com ele, que ele não merecia aquilo, que ele é um homem bom, que ele sempre respeitou a lei, que ele sempre ajudou os outros e tal. E, no entanto, ele foi surrado daquela forma. A conclusão dele é que ele apanhou daquele jeito porque ele não é um homem, ele é um bicho. Se ele soubesse falar, se ele soubesse se expressar, se ele soubesse se comportar como um homem, como um ser humano, ele também seria tratado como um ser humano. Mas como ele não sabe falar, como ele não soube se defender, ele foi tratado daquele jeito. Aí você tem uma das cenas mais famosas do livro, que é a morte da cachorrinha-baleia. A baleia estava doente, provavelmente com raiva. O Fabiano fica preocupado que ela possa morder as crianças, passar a doença e resolve sacrificá-la. Ela já está bem velhinha. Então ele resolve dar um tiro nela. Só que ele não acerta o tiro como ele queria, para provocar uma morte imediata. Ele queria tirar na cabeça dela e acaba acertando as patas traseiras. Aí a cachorrinha, ferida, se arrasta para debaixo de um carro de boi e o narrador, naquela onisciência seletiva, começa a mostrar os pensamentos da cachorrinha. E ela começa a pensar o seguinte, que não é justo o que fizeram com ela, que ela não merecia aquilo, que ela nunca fez mal para o Fabiano, que ela sempre ajudou a família. E aí a conclusão que ela chega,
que o Fabiano fez aquilo com ela porque ela é um bicho, porque ela não sabe falar. Se ela soubesse falar, expressar o que ela sente e tal, ela não teria sofrido aquele tiro. Não é o mesmo pensamento? Mas observem, gente, que essa animalização que ocorre com o Fabiano, que ocorre com as crianças que dormem no chão, ela é provocada pelo meio social. Então, nesse caso, nós temos realmente um processo de animalização. Mas não esqueçam que eu falei para vocês que esse livro, ao lado do drama social, ele nos apresenta também uma reflexão sobre o drama psicológico dessas personagens. Cada personagem tem a sua angústia, o seu drama pessoal, psicologicamente falando. O Fabiano, por exemplo, a todo momento fica se questionando se ele é um homem, se ele é um bicho. Ele tem consciência das suas limitações provocadas pela sua falta de cultura, pela sua incapacidade de falar, de se expressar. Assim, a Vitória, a todo momento, vive aquela angústia do sonho frustrado da cama de lastro, que a gente vai falar mais tarde. Essa frustração permanente, por mais que ela se esforce, ela nunca consegue atingir esse objetivo, é o lado da angústia psicológica dela. Assim como no menino mais velho, no menino mais novo, em todos esses personagens, o lado psicológico é trabalhado tão intensamente quanto o drama social. E quando nós observamos esses personagens do ponto de vista da sua tensão psicológica, aí eles se tornam seres humanos, com uma enorme dignidade e nobreza de espírito, mais nobres e mais dignos que aqueles que os tratam como animais. Quer exemplo? No capítulo Soldado Amarelo, o Fabiano reencontra aquele soldado que provocou aquela surra dele na cadeia, perdido na caatinga. Agora, o Fabiano é que é o forte e o soldado que é o fraco. Na cidade, o soldado era forte, né? Tinha a lei ao seu lado, os colegas e tal. Ali ele está sozinho, o Fabiano é forte. Tanto que o soldado fica apavorado quando reconhece o Fabiano. O soldado está perdido. E o Fabiano pensa em se vingar. Chega a puxar o facão e avançar para cima do soldado, movido por um ódio intenso, por um desejo de vingança. Mas ele não faz nada com o soldado. Pelo contrário, ele acaba ajudando o soldado a encontrar o caminho. Você pode dizer que isso acontece porque ele pensa sobre as consequências e tal. Tem um pouco disso no livro também. Mas se você ler com atenção, você vai ver que chega um momento que o Fabiano começa a refletir sobre essa atitude. E ele não vê sentido, ele não vê prazer, ele não vê justiça em maltratar outra pessoa, em machucar outra pessoa. Ele não se sentiria bem maltratando um ser humano. Mas o soldado o maltratou. E aí eu pergunto para você, quem é mais digno? Quem é mais humano nessa situação? O soldado, que se sente superior, que trata o Fabiano com inferioridade? Ou o Fabiano, que tem essa atitude nobre nesse momento ali? Quer um outro exemplo? Uma das reclamações do Fabiano é que ele é constantemente roubado pelo patrão. O patrão que simboliza, né, aquele capitalismo selvagem, constantemente o está roubando. É importante esclarecer aqui que a relação do Fabiano com o patrão não é uma relação de patrão-empregado via CLT, como nós normalmente conhecemos. O Fabiano cuidava do gado em sistema de parceria. Quando o gado era vendido, ele recebia uma porcentagem. Só que sempre que ele ia fazer o acerto, ele tinha plena consciência de que estava sendo roubado, que estava recebendo menos do que merecia. Aí o patrão justificava, dizendo que era juro, adiantamento, que o gado que morreu foi descontado dele. Justificativas que o Fabiano não entendia, mas ele tinha sempre a consciência de que estava sendo roubado ali. Tem um determinado momento do livro em que o Fabiano está lembrando da fazenda anterior onde ele trabalhava e de que ele foi obrigado a sair, e ele lembra de um cavalo que ele tinha lá. Ele recebia um cavalo para trabalhar com o gado. Aí o patrão foi embora, isso era tradicional, né? Quando começa a seca apertar, o patrão vai embora, leva o gado, né, para um lugar onde tem água e pede que o empregado fique esperando. Quando a chuva voltar, ele traz o gado de novo. O Fabiano e a família ficaram esperando, a seca se prolongou, chegou um momento que não dava mais para ficar na fazenda e eles tiveram que ir embora também. Aí o Fabiano fica pensando
se leva ou não o cavalo que está com ele. Ele sabe que se deixar o cavalo lá, o cavalo vai morrer. Ele tem plena consciência disso. O cavalo não vai sobreviver se for deixado lá. Inclusive, ele começa a pensar sobre a morte trágica que vai ter o cavalo, porque o cavalo vai ficando fraco, acaba caindo e aí começa a ser devorado pelos abutres, pelos urubus, ainda vivo. O cavalo, indo com o Fabiano, poderia sobreviver, ajudaria a carregar as coisas e o patrão jamais saberia disso, porque afinal de contas, o patrão poderia achar que o cavalo morreu, como de fato ele vai morrer se ficar lá. No entanto, o Fabiano não leva o cavalo. Por mais que ele goste do cavalo, por mais que ele sinta pena em deixar o amigo nessa situação para morrer dessa forma, ele não leva o cavalo. E por que ele não leva? Porque isso não seria honesto. Ele consideraria isso um roubo, ele estaria se apropriando de algo que não é dele, ele não tem o direito de fazer isso. Por isso, ele não leva o cavalo. Ele deixa o cavalo morrer porque ele acha que não seria correto levar o cavalo com ele. Aí eu peço para você fazer essa comparação novamente. Entre o patrão e o Fabiano, quem é mais digno? Quem tem mais caráter? Quem é mais humano? O patrão, que se sente superior, que trata o Fabiano como um verdadeiro animal? Ou o Fabiano com a sua humildade, mas com o seu extremo senso de justiça e correção moral? Então é isso que eu quero que vocês tomem cuidado. Quando for feita uma pergunta, e essas perguntas são comuns, sobre como caracterizar, como classificar esses personagens, tomem cuidado. A pergunta está sendo feita a partir de um contexto social ou a partir de uma análise psicológica. Num contexto social, são personagens animalizados. É importante que você entenda que essa animalização aqui é diferente daquela do naturalismo, onde a animalização ocorre puramente por instinto. Aqui é uma animalização que é fruto de condições sociais, de carência social que os coloca em situação animalesca. Agora, se a pergunta for feita do ponto de vista do drama psicológico desses personagens, aí nós temos personagens extremamente complexos, dignos da humanidade que eles representam ali. E para encerrar, um breve comentário sobre os principais personagens deste livro aí. Como eu falei para vocês, o livro narra a trajetória de uma família de retirantes, de um período que vai de uma seca a outra seca. Você não tem um tempo determinado, específico, mas fica bem claro que o livro começa em meio a uma seca devastadora e termina no início de outra seca forte, bem característica lá do sertão. Essa família é formada pelo Fabiano, o pai, assim a Vitória, a mãe, o menino mais velho, o menino mais novo e a baleia. Podemos considerar a baleia aí como um membro da família. Observem que as crianças não têm nome. Menino mais velho e menino mais novo. Um dos sentidos disso pode ser exatamente representar que essas crianças são projetos de futuros vaqueiros que terão o mesmo destino, o mesmo trabalho, que passarão pelas mesmas mazelas e injustiças sociais do pai, o Fabiano. Isso fica muito claro ao longo da narrativa aí. O Fabiano, ele tem um aspecto, inclusive físico, bastante animalizado. Ele é grotesco. Quando ele caminha, ele parece todo desengonçado, ele se dá melhor em cima do cavalo. Tem uma enorme dificuldade para pensar, refletir e se expressar através da linguagem. Isso é uma das características que mais o aproxima dos animais. Ele se comunica melhor com os animais com quem ele convive do que propriamente com os seres humanos aí. No entanto, volto a insistir, analisado na sua dramaticidade psicológica, nas suas angústias internas, ele se mostra um ser humano extremamente nobre e digno, preocupado sempre em agir de forma ética e cuidar da sua família, cuidar e proteger a sua família aí. Assim, a Vitória é caracterizada como uma mulher que procura organizar essa família. Ela tem um sonho que ela persegue há muitos anos. Ela sonha em ter uma
cama de verdade, uma cama de lastro, como ela fala. Uma cama igual a que ela viu na casa do vizinho de onde eles moravam antigamente, que é o seu Tomás da Bolandeira, a gente vai falar sobre ele depois. O sonho dela é ter uma cama de verdade, porque ela já está envelhecendo e durante toda a vida ela só dormiu naquelas esteiras que são desenroladas no chão duro. E ela sonha em pelo menos um dia poder dormir numa cama de verdade, uma cama que seja dela. Agora é importante entender que aqui também existe uma simbologia. Essa cama, esse sonho da Cia Vitória não é simplesmente a cama. Assim, a Vitória sonha com melhorar um pouco a sua condição social. Essa família é uma família nômade. Eles não têm lugar definitivo. Eles não têm uma casa, uma moradia. A cada seca eles têm que estar se mudando. A propriedade nunca é deles, as coisas nunca são deles. Ter uma cama de verdade significa, simbolicamente, ter um lugar definitivo para viver. Ter uma casinha, ter móveis, ter alguma coisa deles. Uma esteira, você enrola, põe nas costas e muda para outro lugar. Uma cama, você não pode sair arrastando pelo deserto. Então, há essa simbologia por trás disso. Mas é um sonho constantemente frustrado. Por mais que ela se esforce, por mais que ela economize, por mais que ela tente orientar o marido, né, na negociação com o patrão, nunca sobra nada. Em nenhum momento a vida deles tem alguma melhoria em termos de realidade social. A miséria é uma companheira permanente dessa família aí. Depois nós temos os dois meninos. O menino mais velho, ele é caracterizado por um enorme desejo de adquirir cultura, conhecimento. O capítulo que fala dele mostra ele escutando uma conversa entre a mãe e uma vizinha. E no meio da conversa ele escuta a palavra inferno. E ele acha essa palavra linda, sonora, bonita, mas ele não tem a menor noção do que seja inferno. Essas crianças não têm a menor noção de religião, tá? Não tem o menor ensinamento religioso. E aí ele quer saber o que é inferno. Então ele vai perguntar para o pai não sabe explicar direito, fala que aquilo não interessa para ele. Aí ele vai perguntar para a mãe não tem paciência. Como que vai explicar para uma criança que não tem a menor noção de religião o que é o inferno? Então a mãe acaba dizendo para ele, olha, é um lugar ruim, é um lugar para onde vai gente ruim. E aí ele pergunta ingenuamente, como é que você sabe? Você já foi lá? Onde já se viu perguntar para a mãe se ela já foi para o inferno? É lógico que a mãe irritada dá um cascudo nele. Mas ele não entende por que ele apanhou. Ele sai chorando, vai lá para o final do pátio, se abraça na cachorrinha, fica chorando, sem entender por que ele foi castigado. E aí ele começa a repetir aquela palavra que aos poucos vai sumindo da sua mente. A linguagem, gente, ela é feita de significante e significado. Significante é a palavra, significado é a imagem. Se eu falo aqui a palavra mesa, automaticamente a sua mente busca uma imagem para ela. Agora, se eu falar aqui uma palavra que você desconhece, você já fica meio que tenso, angustiado, porque você não tem uma imagem, um significado correspondente a esse significante. E se nós não tivermos uma imagem para associar com a palavra tende a desaparecer. Esse capítulo é importantíssimo porque ele mostra aquele processo cíclico que eu falei para vocês. Essas crianças estão fadadas a serem futuros fabianos. Elas não têm como adquirir a cultura, elas vivem num ambiente completamente isolado, nem mesmo a linguagem, que é a condição básica para diferenciá-lo dos animais, eles conseguem adquirir. Porque nós nascemos com a capacidade da fala, mas não o conhecimento da linguagem. O conhecimento é adquirido ao longo da existência pelo convívio com a linguagem. Como eles convivem num ambiente onde a linguagem se reduz ao mínimo necessário, eles irão no futuro ter as mesmas limitações que tem o pai. E aí, esse ciclo de injustiça, de miséria, de pobreza se perpetua. Isso fica bem claro também no capítulo Menino Mais Novo. Esse capítulo mostra o menino mais novo observando o pai no seu trabalho, na sua lida diária. O pai está domando uma égua chucra. E aí ele vê o pai passar por ele com aquelas roupas de couro, né? Aquela vestimenta típica do vaqueiro, e ele olha para o pai com um olhar de admiração.
Para ele, o pai é o seu herói. Aí ele vê a valentia do pai, domando o cavalo, controlando o cavalo, tanto que depois ele vai montar no bode para tentar imitar o pai. Acaba caindo do bode, sai chorando e tal. Mas o que eu queria chamar a atenção é isso. Observem, isso cria até uma certa angústia em nós leitores, porque nós observamos que aquela criança, naquele momento, ela projeta para a vida dela ser igual ao pai. Tudo que ela quer é um dia ser igual ao pai. E nós sabemos que o pai é um pobre coitado, que é surrado, que é roubado, que é maltratado, que é tratado como um verdadeiro animal. E a criança quer ser igual ao pai. E nós temos a consciência de que isso realmente vai acontecer. A única profissão possível para essas crianças é seguirem os passos do pai, como o Fabiano já fez em relação ao seu pai e a outras gerações ali. Então, esse ciclo de miséria, de injustiça, se comprova a cada momento, a cada capítulo no livro aí. Depois nós temos a cachorrinha-baleia. Como eu falei para vocês, a cachorrinha em vários momentos propositalmente é tratada pelo narrador com um aspecto humanizado. Ao invés, por exemplo, de usar a expressão pata, ele usa a expressão pé. A cachorrinha parece demonstrar sentimentos de solidariedade, como eu mostrei num exemplo ali. Enfim, há um processo de humanização. Mas eu volto a insistir, essa humanização é, na verdade, um resultado da animalização em que se encontram essas pessoas, das condições sociais em que vive essa família, que os coloca em situação quase igual à dos animais ali. Então, essa equivalência, é, na verdade, uma crítica a essas injustiças sociais. E, finalmente, nós temos aí 3 personagens que a gente chama de secundários, não tem a mesma relevância dos outros, mas que têm todos a sua representação simbólica. O primeiro desses personagens é o seu Tomás da Bolandeira. O seu Tomás da Bolandeira, ele não aparece fisicamente, mas a todo momento ele é citado, tanto pelo Fabiano quanto pela Sinha Vitória. Tomás é o nome desse homem. E bolandeira, gente, é uma referência àqueles moedores de cana bastante rústicos do interior do Nordeste, geralmente puxado por um animal. Uma bolandeira, naquela situação, era uma dádiva, era uma fonte de renda. Uma família que tinha uma bolandeira podia usufruir dos produtos da cana, de moer a cana, produzir melado e comercializar isso. Por isso a referência ao seu Tomás é sempre associado com a sua bolandeira. E como eu falei, a todo momento ele é lembrado pelos protagonistas, tanto pelo Fabiano como pela Sinha Vitória. Na verdade, o seu Tomás tem uma simbologia aí. Para o Fabiano, o seu Tomás simboliza a cultura. O seu Tomás era um homem letrado, era um homem que sabia ler, que sabia escrever, falava com palavras desconhecidas para o Fabiano. O Fabiano, às vezes, decorava algumas palavras que procurava usar no meio das frases, que ficava totalmente sem sentido, que era uma forma de ele tentar adquirir essa cultura. Então, é o símbolo do status cultural para o Fabiano. Para assim a Vitória, o seu Tomás da Bolandeira é o símbolo do status social. Como eu falei, o seu Tomás tinha uma bolandeira, tinha uma casinha, tinha uma cama, ele tinha uma condição social melhor que a família do Fabiano, que é a família da Sinha Vitória. Claro que era um homem extremamente pobre. O Fabiano fala que nem ele a seca poupou. O seu Tomás também foi obrigado a fugir de lá. Mas ele tinha sua propriedade. Passada a seca, ele podia voltar para sua terra. Ele não é um nômade. Ou seja, é uma condição social almejada pela Sinha Vitória. É aquela história, quem mora debaixo da ponte vê com bons olhos aquele barraco na favela, mesmo que ele esteja no morro, mesmo que ele ofereça risco de vida. É uma melhoria, é uma situação social melhor do que aqueles se encontram ali. Tá? Então, por isso, o seu Tomás da Bolandeira tem essa simbologia de status cultural para o Fabiano e de status social para a Sinha Vitória. O soldado amarelo representa o governo, especialmente o lado de descaso e injustiça do governo, o lado autoritário, prepotente, arrogante e o extremo descaso com as populações mais pobres, mais desvalidas aí, representadas pelo Fabiano. E o patrão simboliza toda a exploração injusta desse capitalismo selvagem
que era um dos principais alvos de crítica dos escritores da época. Como eu falei no início, Graciliano Ramos era um intelectual de tendências socialistas. Ele não usava a sua obra, como faziam outros escritores da época, especialmente o Jorge Amado, como panfletagem política, como defesa explícita do socialismo e tal. Mas nas suas obras, nas entrelinhas, de forma implícita, estava presente a crítica ao capitalismo, às injustiças sociais e, consequentemente, uma visão mais socialista. O Patrão representa esse capitalismo selvagem. Mesmo tendo consciência da miséria, da pobreza, das necessidades do empregado, o patrão não abre mão de explorá-lo de maneira inescrupulosa para visar um lucro maior ali. Então, essa crítica é bem clara, é bem evidente. Como aparece também em outras passagens, como, por exemplo, quando o Fabiano vai tentar vender um porco que ele matou, a carne do porco na cidade, e aparece um fiscal da prefeitura querendo cobrar imposto. Aí ele começa a se questionar. A prefeitura, o governo não ajudou em nada, não cuidou do porco, não deu alimento e tal. Por que ele tem que dar uma parte do seu produto para o governo? Então é isso, gente. Eu espero ter conseguido passar para vocês um mínimo da grandiosidade que é essa obra. Claro que isso aqui é uma análise bem básica, bem superficial, direcionada para o vestibular, mas eu espero ter despertado em vocês um interesse mínimo pela leitura desse livro. Se você ainda não leu, vale a pena. São aquelas obras que mexem profundamente com o leitor. Uma obra que vale a pena investir um tempo na sua leitura aí. E eu aguardo você numa próxima aula, onde nós continuaremos analisando as obras indicadas como leitura obrigatória dos vestibulares. Até a próxima!